Meus irmãos, é um privilégio, uma honra para mim. Fico feliz de poder cultuar ao Senhor neste dia com os irmãos, alguns já conhecidos, de Maragogi, dos Simpósios Puritanos, ou então do Encontro de Jovens Reformados em Maceió, juntamente lá com o pastor Ronaldo, que também é um cooperador. Trabalhamos juntos com o pastor Josafá e com o pastor Paulo Brasil, e poder estar aqui com a minha família no dia de hoje e poder também expor a palavra de Deus é algo que se reveste para mim de muita honra e ao mesmo tempo também de temor e tremor, porque sei que esse púlpito tem sido usado pelo Senhor para a proclamação do Santo Evangelho. Eu rogo ao Senhor que nesta noite, mais uma vez, Ele possa ou Ele venha e abençoe, como Ele sempre tem feito, com os seus santos servos, com a sua igreja, todas as vezes que a Sagrada Escritura é aberta e o nome de Cristo proclamado. Eu convido os irmãos para abrirmos juntos a palavra do Senhor, no livro dos Salmos, um livro tão querido, amado do povo de Deus, e que tem sido, então, agora novamente redescoberto como o inário do povo de Deus. É importante, à medida em que nós cantamos os Salmos, também aprendermos acerca da sua mensagem e por que devemos cantá-los. O Senhor Jesus Cristo claramente nos diz que toda a Escritura, incluindo os Salmos, falavam a respeito dele. E é importante, quando nós estudamos os Salmos, nós pregamos sobre os Salmos, nós então entendermos como todo o saltério, ele nos conduz em um fluxo glorioso, poderosamente espiritual a Cristo Jesus, que é o Senhor da igreja. Nós temos então um Salmo de número 2 que eu pretendo pregar aqui, e eu gostaria que vocês localizassem comigo. Aquele precioso Salmo que, juntamente com o primeiro, formam uma introdução gloriosa a todo o saltério. Se os irmãos perceberem, à medida em que lemos, estudamos, cantamos os Salmos, a mensagem do Salmo 1 e do Salmo 2 sempre acompanham os demais. Nós notamos que a lei sendo apresentada no Salmo 1 e o ungido de Deus e o Messias anunciado, mencionado no Salmo 2, eles sempre serão relembrados a cada canto, a cada oração do povo de Deus, prorrompendo em louvores ao Senhor. E então nós temos estes dois salmos como uma maravilhosa introdução. E antes de propriamente tratarmos do Salmo de número 2, observemos que nesta introdução, o salmo ou o saltério, ele se inicia da seguinte forma. Observem o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Notemos então que na introdução ao saltério, o verdadeiro caminho da felicidade, abençoados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, na sua impiedade. Consequentemente, eles não pararão no caminho deles e não se assentarão com eles para em rebeldia escarnecerem contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas estes bem-aventurados têm prazer na lei do Senhor. Meditam nela de dia e de noite, e, portanto, são considerados como árvores plantadas junto a um ribeiro de águas. Dão fruto em seu devido tempo. Suas folhagens ou a sua folhagem não murcha, e tudo quanto fazem são bem-sucedidos naquilo que executam. Os ímpios, contudo, não são assim. O Salmo de número 1, então, encerra-se dizendo que eles são contrariamente como a palha que o vento dispersa. Eles não prevalecerão no juízo. Eles não permanecerão na congregação dos justos, e a razão é clara. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas também conhece o caminho dos ímpios, e estes irão perecer. O questionamento, então, do salmista na sequência é se tal conhecimento revelado é tão claro, se a verdade gloriosa de Deus está escrita e proclamada através dos séculos, por que os homens, então, se rebelam contra o Senhor e contra o seu Cristo? Acompanhe, então, portanto, a leitura do Salmo de número 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele
que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oremos ao Senhor. Ó Deus nosso Pai, nós te rendemos graças porque neste dia glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Só tu és digno de toda a nossa devoção. Tu és o nosso Deus único, vivo e verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ó Senhor, neste momento, agora atentos, estamos prontos para ouvir tudo aquilo que tens a nos dizer da tua parte, da tua palavra, que é a verdade. Abençoa-nos, ó Senhor. Nós somos tão fracos, tão limitados. Nós precisamos muito de ti. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre a nossa mente e coração e fala através da pregação do teu santo evangelho. Que mais uma vez possamos encontrar nela toda a glória, poder, beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja um momento importante para a edificação do teu povo, para a confrontação quanto aos nossos pecados, para a salvação daqueles que também, assim como nós, necessitam do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos, o Senhor Jesus. Amém. Notem que a introdução, portanto, ao saltério, ela se encerra também com uma bem-aventurança. Eis a razão porque bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor, rejeitando o mundo e os seus valores. E com essa razão, ou por essa razão, bem-aventurados todos quantos nele, no Senhor, se refugiam. Como é que o salmo então começa? Lembrem-se, a perplexidade do salmista é descrita nos primeiros 3 versículos. Esta é a primeira cena que nós encontramos no Salmo 2. A pergunta do salmista Davi, e nós temos a resposta de que ele compôs o salmo, porque o Salmo 2 é o salmo mais citado do Novo Testamento, e lá nós temos os profetas ou os apóstolos dizendo que este salmo foi proferido por boca do profeta Davi. Sua perplexidade então é, se o Senhor é Deus, se ele de forma gloriosa, poderosa e soberana conhece os caminhos dos homens, quer sejam justos ou injustos, quer sejam sábios ou insensatos, por que os gentios se enfurecem e se revoltam contra aquele que nos aponta o caminho da vida? Por que os povos imaginam coisas vãs e até mesmo os príncipes e os reis da terra conspiram contra o Senhor e o seu Cristo? A perplexidade do salmista é importante. Ela descreve aqui, irmãos, algo extremamente glorioso, algo que nos é apresentado muito tempo antes daquilo que seria a clara definição da rebeldia e revolta dos homens contra Deus, porque eles mesmos demonstrariam toda a sua maldade ao humilharem, ao surrarem, ao crucificarem e matarem o próprio Cristo. Observe então que o salmista diz, e ele descreve tal enfurecimento e coisas vãs imaginadas em suas mentes como um levante e uma conspiração, uma verdadeira rebelião. O versículo 2 claramente nos mostra isso. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmo 2, ele inicia falando que as nações estão furiosas contra Yahvé.
Yahvé que é o Senhor e Rei, Yahvé que é o soberano das nações, Yahvé que constituiu o seu Filho como aquele que conduziria todas as coisas, Yahvé que criou o mundo pela palavra, a sua palavra, o seu verbo, o Filho de Deus que estava no princípio com ele e que era ele. Yahvé, então, agora observa uma profunda conspiração e levante por parte dos reis da terra e dos príncipes deste mundo, não somente contra ele, mas também contra o seu Messias, contra o seu ungido, contra o seu Cristo. A pergunta é, por que razão esta revolta, esta rebelião ou esta conspiração é descrita aqui no Salmo de número 2? Observem que isto mostra uma luta temporal que seria travada desde a queda no Éden e ela permaneceria até o retorno do rei. Ela permaneceria durante o ministério do Cristo e ela continuaria até a sua segunda vinda. A razão clara, irmãos, na Escritura, está escrito e revelado para nós, é porque, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós observamos o que os homens são e fazem nesta terra. Nós oramos dominicalmente, clamando ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação. Quanta idolatria, quanta corrupção, quanta maldade nas ruas, não somente naqueles que estão vivendo à margem, à linha da pobreza, mas até mesmo naqueles que estão abastados e se enriquecem com as mortes de pessoas simples nos hospitais. Nós observamos a história da humanidade e percebemos que a parte de Deus sempre maldade seguida de maldade. Muitos não sabem, mas um dia antes da trágica história descrita no 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América, mais bebês foram mortos do que pessoas morreram com o desastre das Torres Gêmeas. Só na América. Muitos não sabem, em 2004, dezembro de 2004, com a tragédia do tsunami na região da Tailândia, Indonésia, naquelas praias belíssimas, muita destruição, crianças perdidas, pais desaparecidos ou mortos, homens então, as raptaram e as venderam, meninas e meninos pequenos, indefesos, para a prostituição infantil na Europa. A maldade do homem, ela é claramente descrita quando nós olhamos para nós mesmos e temos resistência para com a lei do Senhor. Seus mandamentos parecem-nos penosos, não queremos obedecer. A nossa rebeldia começa dentro de nós mesmos e se potencializa quando nós olhamos. Cada vez mais, as sociedades afastando-se de Deus. Como falei aos irmãos, o Salmo de número 2 trata ou fala a respeito de um tumulto que aconteceria, que ganharia proporção e culminaria naquilo que nós conhecemos muito bem. Atos 4, por exemplo, queiram verificar comigo, nos lembra onde então se expressou a maior atitude rebelde, maldosa, revolucionária contra o Senhor e contra o seu Cristo. Atos 4, a partir do versículo de número 23. Aqui nós temos uma clara interpretação do Novo Testamento, dando sentido messiânico ao Salmo, ou seja, apontando para Cristo, mostrando que toda a Escritura converge para Ele, e nos lembrando então que esta profecia já dizia respeito, ou já falava, associava aquilo
que seria apresentado como fúria das nações com a crucificação do nosso rei no primeiro século. Uma vez soltos, versículo de número 23, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Lembrem-se, Pedro e João estavam presos, foram ameaçados pelo Sinédrio para que deixassem de pregar a Cristo e este crucificado, anunciassem a gloriosa verdade da ressurreição. Ouvindo isto, então, a igreja, unânimes, versículo 24, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, na língua grega, a mesma palavra para déspota, ou seja, aquele que tem controle e reina sobre tudo e todos, sobre todas as suas ações. Tu, soberano Senhor, é o reconhecimento da igreja em oração, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E então, em sua oração, citam o Salmo 2. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. A descrição, então, aqui é clara, é uma profecia que apontava para a culminância desta rebeldia da parte dos homens. Lembrem-se comigo, o maior império que já existiu sobre a terra, o Império Romano. O povo de Deus, a nação de Israel, igreja e reino ali, subjugado. Agora tem a expectativa diante dos seus olhos cumprida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia chegado. O último grande profeta preparado o seu caminho. Ele então não fez outra coisa senão pregar durante os seus 3 anos de ministério. O Deus de toda a terra tomou o seu único filho e o fez um pregador. E ele pregou com poder a sua palavra. Ele veio para reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para, através do brilho da sua luz, espalhar as trevas. Mas as trevas não gostaram disso. A Escritura claramente diz, então, que o próprio povo pactual de Deus envolveu-se em tal conspiração. E eis a perplexidade profética do salmista, séculos antes. Por quê? Por quê? Por que tudo isso? E eles então verdadeiramente se ajuntaram contra o teu santo servo Jesus, ungido de Deus. Eles fizeram isso. Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel. Notem então, irmãos, que a descrição nos primeiros versículos claramente nos remetem à verdade da Escritura, que fala sobre a depravação total do homem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, completa que a razão por que os homens agem assim e continuam agindo à parte de Deus, alienados dele, é porque não há temor de Deus diante de seus olhos. A primeira cena, então, descreve a reação dos homens contra o Senhor e seu Cristo. Voltemos para o Salmo 2 e percebamos como é que o Senhor, Deus, ele age diante de toda essa situação. Aqui nós percebemos, então, serenidade sobre o trono na transcendente majestade que habita nas alturas. Aqui a igreja de Cristo acha na palavra de Deus lenitivo para seguir, coragem e ousadia para pregar. Mais uma vez, a igreja do Senhor é lembrada de que não pode caminhar pelo que vê, mas andar por fé, confiando na providência de Deus,
confiando no poder de Deus e na promessa de que, a partir de Abraão, ele, porque entrou em uma aliança de graça, abençoaria todas as nações da terra. E isso aconteceria por meio de Cristo, filho de Abraão. A reação, então, por vezes, do que nós vemos nos assusta. Santander, Museu de Arte Moderna, ou qualquer outra circunstância nos assusta. Nós começamos a perceber a que ponto os homens podem chegar. O que fazer? Pregar, sim. Como nos posicionar? Falar a verdade. Não ter medo disso, sim. Assumir uma posição reformada, como nós devemos fazer, de acordo com a nossa tradição, sim. Mas muito mais do que isso, não há melhor resposta diante de tudo o que vemos do que cantar este maravilhoso salmo e dizer, diante de toda a rebeldia e conspiração dos homens contra o Senhor, até mesmo no momento em que o Cristo foi crucificado, tudo aconteceu conforme decretado na eternidade e predeterminado por Ele. Esse aquele que habita nos céus. De forma serene, perene, em seu trono transcendente, o Senhor zomba de todos eles, Ele ri. E nós deveríamos rir com Ele. Pois se nós o servimos e dependemos e cremos nele, jamais deveríamos temer. 500 anos de reforma protestante nos lembram da ousadia e coragem de homens que foram levantados para pregar a verdade, e muitos deles morreram em campos de batalha, morreram em estacas ou decapitados ou queimados, morreram, muitos deles, cantando salmos. A história relata que na perseguição promovida por homens maus contra os calvinistas franceses, conhecidos como huguenotes, não suportavam ouvi-los seguindo para a morte e entoando salmos. Eles entoavam um salmo que diz, levanta-te o Senhor e destrói todos os seus inimigos. Furiosos, estes homens então diziam, cortem as suas línguas, não suportamos mais ouvi-los. E então, a descrição histórica é de que mesmo assim, sem poder cantar, eles emitiam o som dos salmos indo até a fogueira. Que expressão de fé corajosa é essa, senão aquela que surge da convicção de homens que creem na palavra, e claramente a Escritura diz que o Senhor zomba de todos eles. Essa é a sua reação à rebeldia e à revolução dos homens. Eles são como meninos tentando vencer um homem grande e forte. O Senhor diz, o Salmo 2, versículo 5, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. Haverá um tempo, segundo o versículo 5, que ele então porá fim a toda essa maldade e ele manifestará a sua justa indignação. No seu furor, ele irá confundi-los. Quando nós lemos, por exemplo, a ira de Deus manifesta contra toda a impiedade dos homens em Romanos 1, a partir do versículo 18, notamos claramente o abandono judicial de Deus àqueles que decidiram seguir as suas próprias paixões. Clamamos a Deus, oramos a Ele por misericórdia, pedimos que Ele venha, intervenha, e Ele, por vezes, aparentemente parece silente, não diz coisa alguma. Lê do engano, meus amados irmãos. Ele nos deu a sua palavra, e a sua palavra diz, ele ri de todos eles. No seu furor, ele irá confundi-los. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E sabem por que razão?
A terceira cena, então, do Salmo, ela se nos apresenta a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 9. Em contraste com a fúria inútil das nações, Deus declara de forma soberana: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. De onde viria o Messias? De onde, com o poder e com o seu cetro real, ele governaria as nações? Ele mesmo diria: não ficará pedra sobre pedra do templo de Jerusalém, pois se cumprirá em mim todas as promessas que foram ditas a meu respeito. Talvez vocês não saibam, porque até hoje, no Muro das Lamentações, ou um pedaço do que era uma de suas colunas, tamanha grandiosidade do famoso templo de Herodes reconstituído, aqueles judeus, eles oram e batem as suas cabeças naquilo que restou de um glorioso tempo. É porque eles choram, porque eles não sabem mais onde está localizado o Santo dos Santos, e eles choram porque, sem saber disso, eles não podem reconstruir mais o templo, e não reconstruirão, porque a profecia do Cristo foi que não ficaria pedra sobre pedra dele, porque o juízo viria contra aqueles que se rebelaram contra o ungido do Senhor. Essa é uma verdade gloriosa, irmãos, que nos faz também temer a respeito do que nos ensina a doutrina do pacto, de como o Senhor então condescendeu e entrou em aliança conosco, primeiro em Adão, nosso primeiro pai. Ele era o cabeça federal, ele não cumpriu os termos, ele quebrou a aliança, e o Senhor então entra em um segundo pacto, o pacto da graça, com pecadores como nós. Mas ele agora constitui um mediador de superior aliança, o seu Filho unigênito. Os termos precisavam ser cumpridos, quebrados em Adão. Nesse segundo pacto, o rei vem e cumpre perfeitamente todos eles, as exigências. Ele assegura a nós as promessas. E então, Deuteronômio 28 nos lembra que o Senhor nos promete bênçãos pactuais. Se seguirmos a palavra da lei, se caminharmos em dependência do Cristo e do seu Evangelho, de fé em fé, de glória em glória, mas também nos ameaça com maldições, caso venhamos a agir como aqueles que nos dias de Jesus erraram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A razão por que, meus irmãos amados, o movimento evangélico brasileiro necessita de reforma é porque não há mais pregação da palavra do rei dos púlpitos ou a partir dos púlpitos. É porque não há mais o anúncio da mensagem real do Salmo 2, mas cânticos apaixonados, mas palavras românticas ou de amor e uma mensagem açucarada, sem anúncio do juízo e da justiça de Deus contra os pecados dos homens, contra a sua impiedade, para que eles temam e tremam e corram e beijem a mão do rei. Porque ele constituiu sobre o seu santo monte a Jesus Cristo. Proclamou o decreto real. Notem versículo de número 7. Aqui nós temos então a sua constituição como rei, o meu rei. Ele vai expandir o tema quando o próprio Messias fala: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Notem que expressão gloriosa.
Comparem-na, por favor, com Atos 13, versículo de número 33. Os homens não matariam o Cristo e venceriam. Os infernos não triunfariam com a crucificação do Rei Jesus. Atos 13, a partir do versículo 30. Porque na eternidade, o Senhor já havia decretado que o Cordeiro seria morto por seus eleitos. Era necessário que ele morresse. Era necessário que o seu sangue fosse derramado, que a lei fosse ativamente cumprida, e só ele poderia fazer isso. Pois somente ele teria poder para reaver a sua vida após a morte. Paulo, então, testemunha a respeito do glorioso evangelho em Antioquia. E a partir do versículo 30, notem, ele afirma: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele foi tirado do madeiro, ele foi colocado em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. E observe então o versículo 33, Salmo 2 novamente. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Todos os grandes reis ou grandes líderes que já existiram e passaram pelo mundo morreram. Bons ou maus, justos ou injustos, pereceram. Só Cristo vive e reina para todo sempre. Só Cristo foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Ele, de fato, é o Rei constituído pelo Pai para governar, conforme os nossos catecismos ensinam, proteger, cuidar e destruir todos os seus e os nossos inimigos. Profeta, sacerdote, rei. Voltemos para o Salmo 2. E percebam comigo que a descrição ainda ela é mais gloriosa quando nós notamos que no versículo de número 8, ele recebe então do Pai por decreto real as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, nós temos aqui mais uma clara evidência de que o Salmo 2 não se referiu a qualquer rei de Israel, a qualquer rei do povo pactual, mas apontava para aquele que seria o grande, glorioso, poderoso, maior de todos os reis. Nenhum reino alcançou o que é descrito no versículo 8. Salomão possuiu a maior extensão, mas jamais as extremidades da terra. Israel, na antiga dispensação do pacto, nação e igreja, estava cercada ou cercado de nações pagãs, idólatras, rebeldes contra o Senhor. Hititas, filisteus, cananitas, babilônios, persas, gregos, romanos, enfim. Mas observem o que acontece quando o Rei Jesus vem. Quando ele dá a vida por seu povo e de forma gloriosa ele ressuscita. Ele então diz
que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Ele então ordena a grande comissão: fazei discípulos de todas as nações. De que maneira? Indo e pregando, batizando os convertidos ao Rei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas ordenadas por ele. Notem, o Evangelho então, de Sião, de Jerusalém, alcançaria Judeia, Samaria, os confins da terra. Não há reino maior, mais numeroso, mais poderoso do que o reino de Cristo. Através das eras e épocas, esse reino, ele tem se expandido. Não há, irmãos, mensagem mais otimista, animadora para a igreja de Cristo hoje, não obstante a rebeldia dos homens, a se pregar. Pois a descrição do nosso rei, em Apocalipse 19, é de um poderoso cavaleiro, que vem triunfantemente, vencendo e para vencer. E a Escritura diz que por meio de sua palavra poderosa, sob a sua providência controladora, ele então destrói os seus e os nossos inimigos. Abra comigo, por favor, em Hebreus capítulo 1, e lembremos juntos esta passagem gloriosa. Ela fala a respeito do nosso rei. A partir do versículo 1, Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Perceba, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E há quem diga então que tais doutrinas da graça limitam a extensão, o poderio e o governo do rei. Apocalipse 7, verifiquem comigo, destrói tal argumento. Em Apocalipse 7, a partir do versículo 9, a visão que João tem, e lembrem-se, João não morre em Patmos. João foi o último profeta e morre velhinho. Ele ainda sai de Patmos e ele vai entregar as cartas às igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. O que ele vê? Depois destas coisas, versículo 9, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Vejam só, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, que clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Não há reino mais glorioso, pois nenhum reino jamais suplantou um rei tão poderoso. Talvez você nunca tenha perguntado por que agora tamanha perseguição na Síria e Iraque e regiões orientais
da Ásia ou regiões da África contra a fé cristã. A reação e isso não chega a nós, mas muitos irmãos estão preocupadíssimos. Porque muitos muçulmanos estão se convertendo ao evangelho da graça de Jesus Cristo. A verdade é que o evangelho do Senhor Jesus Cristo continua em progresso, em crescimento, em vida, palavra viva do Senhor. O que jamais poderíamos ver ou perceber em nossos dias no Brasil. Jovens que não estão buscando diversão litúrgica, que não estão procurando mensagens divertidas, ou gracejos, ou palhaçadas, mas estão buscando igreja simples, com culto simples e pregação centrada em Cristo. É pura obra da graça de Jesus, que não tem acontecido somente aqui em nosso país, mas tem feito com que muitos crentes em outras partes do mundo morram ainda hoje. Séculos 20 e 21 mataram mais cristãos do que em todas as outras épocas. E eles têm dado a sua vida por Cristo, porque eles sabem que o Senhor ri de todos aqueles que se levantam contra eles, pois Ele mesmo lhes ensinou: não temam os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Antes temam aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Com vara de ferro as regerás, nos diz então o versículo 9 do Salmo 2, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Pense um pouco comigo. Nenhum reino, nenhum rei, governante, jamais na história que tenha se levantado contra o Senhor Jesus e contra o seu evangelho permaneceu de pé. Nenhum. O que vemos hoje como um recrudescimento ou uma reapresentação, por exemplo, do comunismo, é algo que de fato é estranho, porque em outras nações ninguém mais quer saber ouvir de uma ideologia político-filosófica e religiosa que matou tanta gente. O leste europeu hoje experimentando um grande avivamento da fé reformada. Regiões antes fechadas para a pregação do genuíno evangelho, abrindo as suas portas. A história relata que um homem que matou milhões de pessoas na China com a sua chamada Revolução Cultural, Mao Tse-tung, certa feita, ele então decidiu espalhar pela China panfletos com aparentes contradições da Bíblia para provar que era um erro estudá-la, lê-la e crer nela como palavra de Deus. Não demorou muito tempo, o grande ditador comunista, Mao, ficou conhecido como o tolo. Sim, o tolo de Deus. Porque o que ele fez foi semear a palavra. E muitos chineses tiveram conhecimento da graça do Senhor Jesus quando receberam em suas mãos a palavra de Jesus. Não nos enganemos, meus amados irmãos. O Senhor, então, pelo poder do seu evangelho, continuará a reger o mundo, a despedaçar como um vaso de oleiro as nações que se levantam contra ele. Nós precisamos orar mais fervorosamente para que o Senhor então venha e julgue um homem tão mau, que tem oprimido uma nação como a Coreia do Norte, onde muitos cristãos, sabe-se hoje, estão lá em campos de concentração por sua fé. Nós precisamos orar para que jamais homens maus cresçam, floresçam e prosperem em nossa nação. E a pergunta é: como podemos fazer isso? Pela pregação viva da palavra de Cristo. Não há esperança para o nosso país em políticos,
em seus valores ou em suas ideologias. A nação feliz, diz o salmista, é aquela que teme ao Senhor. Como os homens ouvirão a respeito do temor do Senhor, se ele não levantar pregadores jovens e fiéis, que aprendendo com os seus pais, continuem a erguer a tocha do Evangelho e como arautos e embaixadores deste Rei poderoso, permanecerem anunciando: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Finalmente, nós temos então a última cena, é uma advertência para que então os homens, as nações, os reis, eles sejam prudentes. Há uma esperança final, há um alerta para as nações. Versículo 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O refúgio verdadeiro, real, se encontra no Rei Jesus, o Redentor dos eleitos de Deus. A advertência final do salmista, portanto, é essa: sejam prudentes, ó reis. Deixem-se advertir, juízes da terra, perante o Senhor de toda a terra. Vocês são como um pingo da gota que cai no balde. São como gafanhotos. São como grãos de areia na praia. Não são nada. Sirvam Yahvé com temor. Este é o princípio da verdadeira sabedoria. Alegrem-se nele com tremor, porque não há alegria e paz real à parte de Deus. Submetam-se ao rei, por sua coroa, por seu pacto. Beijai o filho para que se não irrite, uma expressão de reverente devoção, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Chegará o dia em que o Senhor nos chamará, o seu povo eleito, e dirá: venham, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que eu tenho preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mas também chegará o dia em que para os rebeldes ele dirá: afastem-se de mim, eu não conheço vocês, vocês praticam iniquidade. Dentro em pouco a sua ira se inflamará. Davi encerra o Salmo 2 dizendo, portanto, que abençoados, verdadeiramente felizes, são todos os que se refugiam no Rei Jesus. Que mensagem, portanto, irmãos, deste salmo, confortadora e animadora para a igreja hoje. Repito, não devemos andar desesperados ou achando que tudo vai mal, não. Somos desafiados a corajosamente pregar e pregar e pregar o Santo Evangelho. A advertir aqueles que porventura hoje aqui estejam e em seus corações há rebelião, resistência ao rei, curvem-se a ele, beijem-no para que não se irrite, porque dentro em pouco ele voltará e voltará em ira santa contra aqueles que o rejeitaram. Corra para Cristo, pois somente nele há verdadeira salvação. Arrependa-se de seus pecados e entregue-se inteiramente a ele, confiando ilimitadamente nele para a sua salvação. Súditos do rei, cristãos,
Atentem para a convocação real. Presbíteros da igreja do Senhor, defensores da doutrina, pastores do rebanho do rei, pastoreiem o seu rebanho com tal disposição e graça, na compreensão e na convicção de que esta é a forma correta de esperarmos a volta de Cristo. Não fazendo cálculos, não olhando os acontecimentos dos jornais ou noticiários. Ele não nos ensinou assim. Mas ele disse claramente: eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. Façam discípulos. Obedeçam os meus mandamentos. Façam discípulos. E façam isso lembrando-se de que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Ó Senhor, te rendemos graças por tua palavra nesta noite. Privilégio glorioso, mais uma vez, ouvirmos a palavra do Rei. Como somos confortados, ó Senhor, quando lembramos que vivíamos em estado de rebelião, de revolta. E o Senhor, por graça, nos chamou, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nos deu a Cristo, o teu ungido, Rei constituído sobre o santo monte Sião, que se animou a morrer por nós, homens maus, e deu a sua vida por nós, quando ainda éramos os seus inimigos. Nos trouxe a aliança, nos fez parte do seu povo, abençoando não somente a nós, mas os nossos filhinhos. Nos deu um novo coração, esperança de vida eterna. Ó Senhor, te rendemos graças. Pedimos humildemente, Senhor, que diante do que vemos, não permitas que vivamos por aquilo que os nossos olhos enxergam, mas lembremos das palavras do Rei: mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Que caminhemos por fé, jamais por vista. Que creiamos em tua palavra e então sirvamos e sigamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, talvez haja alguém aqui nesta noite que ainda não beijou ao Filho, não se entregou a Ele, não caiu aos seus pés, suplicando misericórdia, como aqueles pobres cegos na estrada de Jericó: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ó Senhor, que nesta noite a tua palavra, que não volta vazia, venha rasgar os seus corações, e que tu retires o coração de pedra e conceda-lhes um coração de carne, um espírito novo. Tudo isso para a sua glória. Abençoa, Senhor, esta amada igreja, que permaneça fiel, coluna e baluarte da verdade, mãe dos crentes, para que seja então porta de salvação, porque aqui neste ajuntamento solene ouvirão mais uma vez a palavra do glorioso Rei. Serão alimentados, edificados e salvos por sua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém.